Muito bem, de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero, antes de continuar a matéria, aí mostrar algumas coisas importantes. Por exemplo, a Canção Nova tem, pela editora Canção Nova, 7 livrinhos, um de cada sacramento. Foi eu quem escrevi, a pedido da editora Canção Nova, um de cada sacramento. O que tem nesses livrinhos? Eu escrevi esse livro com a seguinte preocupação, pastoral. Né? Então, coloca aqui, primeiro, o que tem na doutrina da igreja, a doutrina. Segundo, o que está no Código de Direito Canônico, que é que regula toda a vida da igreja, os sacramentos, etc. E terceiro, o rito de celebração de cada sacramento. Então, para quem trabalha na pastoral, batismo, crisma, etc., esta coleçãozinha aqui, eu penso que ajuda. Uma outra fonte condensada, que eu já mostrei, é esse livro, Os Sete Sacramentos, também tem aqui, tá? Gostaria de mostrar rapidamente esse livro, A Doutrina Social da Igreja. O que é a doutrina social da Igreja? Importantíssimo. O Vaticano publicou, há uns 10 anos atrás, um compêndio, tipo compêndio do catecismo, assim, um compêndio de doutrina social da Igreja. Só que é um volume grande, 500 páginas, quase ninguém lê. Eu acho que até muitos padres não leram. Então, eu pedi que um professor, que é doutor em filosofia católica, professor aqui na Faculdade da Canção Nova, pedi que ele preparasse um resumo do que é a doutrina social da Igreja, porque é importantíssimo. É a proposta da Igreja para resolver os problemas sociais. Então, você vê falar em comunismo, marxismo, não sei o que mais, né? O que a Igreja propõe para acabar com a fome, para acabar com a injustiça? Qual é a proposta do Evangelho? Qual é a proposta das encíclicas dos papas, desde da Rerum Novarum de Leão XIII, 1890? Aqui um resumo. Então, quem não consegue ler, é a receita da Igreja para que o mundo tenha paz. Entende? Por isso é muito importante. Quero mostrar esse livro, Matrimônios Santos. O Papa João Paulo II dizia que é preciso publicar santos casados. E aqui, esse livrinho é uma história de 12 casais que foram santificados. Aqui você está vendo os pais de Santa Teresinha, que foram os últimos canonizados no dia 18 de outubro agora deste ano. Mas tem outros casais belíssimos, por exemplo, São Luís IX, rei da França, e a esposa, né? O grande Thomas More, que foi decapitado pelo rei Henrique VIII, ele e a sua esposa, santos, muitos casais santos. Então, o autor desse livro, que é o padre Thomas Kevin, um padre alemão, ele escreveu aqui, os santos casados como modelo de espiritualidade conjugal. Os santos casados, isso para mostrar que os santos não são só os padres, os monges, né? Os bispos, não. Os leigos, os casais também podem ser santos e devem ser santos. O casamento, a família é uma escola de santidade, né? Bom, esses 3 livros, que são os primeiros que eu escrevi para a Escola da Fé, o Sagrado Magistério, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, que são as bases da Igreja Católica, eu estou mostrando para dizer o seguinte, a nossa Escola da Fé online, que eu falei, eu estou começando por aqui, colocando as bases do que é a Igreja Católica, do que é ser católico, ok? Só para mostrar isso daqui. Muito bem, eu preciso anunciar também que de 18 a 20 de dezembro, agora, vamos ter um acampamento muito bonito aqui na Canção Nova, cujo tema é Preparai o Caminho. O Espírito e a esposa dizem, vem, Senhor Jesus. Estamos chegando no Natal, né? Então vai estar presente aí o padre Roger Luiz, o diácono Nelsinho, o Márcio Mendes e outras pessoas da Canção Nova que vão estar trabalhando aí neste acampamento, 18 a 20 de dezembro. Informações pelo telefone que você já sabe, 12 31 86 2600. Continuando aqui o nosso estudo sobre o sacramento da ordem, né? Então, olha que coisa interessante, uma citação de São Paulo na carta de São Tito, não sei se vocês sabem, todos lembram, mas os 2 primeiros bispos que São Paulo ordenou foram
Timóteo e Tito. Por isso que na Bíblia tem a carta a Timóteo e a carta a Tito. São cartas pastorais, né? Onde ele fala como é que deve ser o bispo, como é que deve ser o presbítero, veja, no primeiro século. Então, São Paulo ordenou Timóteo bispo e colocou na cidade de Éfeso, porque era uma cidade importante, tinha 300.000 pessoas, era a capital da província romana da Ásia Menor, tinha ali um templo do imperador Trajano. Eu estive lá em Éfeso umas 2, 3 vezes, nas peregrinações aí da Canção Nova, dos caminhos de São Paulo, né? Éfeso, para se ter uma ideia, tinha uma avenida pavimentada de mármore, isso no ano 50, e era tudo coberta, porque era uma rua de comércio, era um apogeu. Por isso que São João foi morar ali, com Nossa Senhora, e São Paulo morou 3 anos, e colocou ali depois Timóteo como bispo de Éfeso. E colocou Tito como bispo daquela ilha de Chipre, no Mediterrâneo. Por quê? Porque era um lugar importante. Os apóstolos eram inteligentes, eles só iam para cidades importantes. Por quê? Porque sabendo que se eles fundassem uma comunidade cristã numa cidade importante, o evangelho se propagaria. Por isso que eles foram para Corinto, que era uma cidade muito grande, foram para Tessalônica, foram para Filipos, foram para Éfeso, foram para a Grécia, para em Atenas, Paulo foi a Atenas, depois foi lá na Macedônia, né? E chegou até Roma e chegou até a Espanha, provavelmente. E o evangelho se espalhou pelo mundo. E onde eles passavam, eles fundavam comunidade e colocavam o bispo, presbítero e diácono. Então, olha aqui, carta a Tito, capítulo 1. Eu te deixei em Creta. Não, eu falei Chipre, não, me enganei, Creta. Eu te deixei em Creta, é aquela ilha embaixo da Grécia, para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciãos. Esses anciãos eram os bispos, em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Então, vejam, tudo já dentro de uma norma, não tem igreja independente, todas as igrejas fecham nos apóstolos, Pedro e Paulo, né? Pode passar. Os presbíteros, olha aí, os presbíteros que desempenham bem o encargo de presidir sejam honrados com dupla remuneração. Mandava pagar o sacerdote, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. 1 Timóteo 5, 17, Paulo escrevendo para Timóteo. Vai. Escolheram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos aos apóstolos e estes, orando, impuseram-lhes as mãos. Foram os primeiros diáconos que a igreja teve. Atos 6, de 1 a 6. Então, que coisa bonita, gente. Nós temos 2000 anos de história. Os diáconos continuam, os presbíteros continuam e os bispos continuam. É a estrutura que o Cristo montou para a igreja. Então, o Cristo entendia profundamente de uma organização, né? Como manter uma organização que deve durar até o fim do mundo. E até hoje, 2000 anos, está aí essa organização tão simples e ao mesmo tempo tão forte, né? Que beleza. Vamos lá. Ministério dos sacerdotes. Qual é a missão dos sacerdotes? Então, o Código de Direito Canônico diz que a missão dos sacerdotes são basicamente 4. Primeiro, pregar a palavra de Deus. Por isso que o sacerdote faz a homilia na missa. Não pode ser leigo, tem que ser o sacerdote. Administrar os sacramentos. In persona Christi. 3, levar o povo à santidade. Agora tem uma coisa, para o padre levar o povo à santidade, o padre tem que ser santo. João Paulo II dizia assim: a força mais poderosa para levar Cristo aos homens é a santidade. Quem é que abalou o mundo? Foram os santos. Quem é que abalou o mundo? Santa Teresa d'Ávila, São João Maria Vianney, né? São João Bosco, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Nenhum deles usou microfone, nenhum deles usou internet, nenhum deles usou televisão. Mas esses homens arrasaram. Por quê? Porque eram santos.
Santa Teresinha do Menino Jesus não saiu de um Carmelo por 9 anos. Nunca saiu do Carmelo. E quem é no mundo que não conhece Santa Teresinha? Duvido. Porque essa mulher atingiu o mundo inteiro. Por quê? Porque era santa. E assim, o São João Maria Vianney. Então, a missão do sacerdote é levar o povo à santidade. Dirigir ao Senhor a oração oficial da igreja. Qual é a oração oficial da igreja? A missa, principalmente. Né? Também a liturgia das horas, os sacramentais. Então, esse é o papel básico. Vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Os sacerdotes são aí constituídos para intervir em favor dos homens em suas relações com Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, o sacerdote ele é escolhido no meio do povo e é colocado entre o povo e Deus, para oferecer a Deus os sacrifícios pelo pecado do povo. É a mesma coisa que o sacerdote da antiga aliança fazia. Só que o sacerdote da antiga aliança oferecia o que a Deus? O sangue de bois, ovelhas, carneiros. E agora não. Na nova aliança, o sacerdote oferece o quê? O Cristo ao Pai. O sacrifício do Cristo ao Pai. E é uma coisa bonita, que eu já falei, e eu quero repetir aqui, vou até fazer uma continha aqui, para você entender bem isso. Que coisa maravilhosa. Um dia eu fiz essa pergunta, quantas missas são celebradas no mundo por minuto? E eu cheguei à conclusão que nós celebramos 4 missas por segundo. A conta é fácil. A conta é essa aqui, ó. No mundo tem mais ou menos, na igreja tem mais ou menos 410 mil sacerdotes. Se cada sacerdote celebrar uma missa por dia, e o sacerdote tem que celebrar, nós temos 410 missas por dia. Vamos dividir 410 mil pelo número de segundos que tem um dia. Quantos segundos tem um dia? Um dia tem 24 horas. A hora tem 60 minutos e o minuto tem 60 segundos. Então, se você dividir 410 mil por esse produto aqui, você vai ter aqui mais ou menos 4 a 5 missas por segundo. Que coisa maravilhosa! No tempo de eu dizer assim, 1.000, passou um segundo. 4 vezes os sacerdotes ofereceram o sacrifício do Cristo ao Pai. Que beleza, não é? Olha lá que está dizendo a carta aos Hebreus, oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Qual é esse dom, esse sacrifício que o sacerdote oferece ao Pai pelos nossos pecados? O sacrifício de Cristo. 4 vezes por segundo. Você está dormindo, você está trabalhando, os sacerdotes estão no mundo inteiro. É por isso que o mundo não acaba. É por isso que o braço da justiça de Deus ainda não caiu sobre nós. Motivo não falta, né? Quanto pecado na humanidade, né? Quanta criança sendo abortada, quantas pessoas sendo assassinadas, quanta corrupção. Era para o braço da justiça divina descer sobre nós. O santo diz, o que segura esse braço da justiça divina? É o sangue do Cordeiro oferecido ao Pai. Espera, Pai, dê mais tempo, Pai. Deixa a humanidade se converter, Pai. É muito bonito isso. Vamos lá, passa aí. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança, aquilo que eu falei, encontram-se seu cumprimento em Cristo Jesus, único mediador entre Deus e os homens. Então, o sacrifício que o sacerdote oferece no Cristo hoje era prefigurado lá no Antigo Testamento. Né? Por que João Batista olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque na antiga aliança, todo dia, o sacerdote oferecia 2 cordeiros a Deus. Um às 6 horas da manhã, outro às 6 horas da tarde. Era o chamado holocausto perpétuo. Está lá, no livro do Levítico, dos Números. Né? Para que o sangue daquele cordeirinho de 1 ano
aplacasse a ira de Deus, a justiça de Deus diante do pecado do povo. Aquele cordeiro era um símbolo de Jesus Cristo. Era uma prefiguração. Por isso que João Batista olha para Jesus e fala para os discípulos dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse, cujo sangue imolado vai tirar o pecado do mundo. Muito bem, vamos lá. Esta presença de Cristo no ministro não o torna livre de suas fraquezas humanas e até dos pecados. É importante notar isso. Não é porque o sacerdote tem esse poder sagrado de Cristo que ele passa a ser um super-homem. Passa a ser fraco do mesmo jeito que qualquer pessoa. Pode cair, pode pecar e pode errar. E é só conhecer a história da igreja. Teve leigos que pecaram feio, teve padres que pecaram feio, bispos que pecaram feio e até papas. Né? O Papa é infalível como Papa, mas não como homem. O Papa também confessa. Né? Então, essa graça do sacerdócio não torna o sacerdote imune ao pecado. Não. Entende? O dom da infalibilidade da igreja não quer dizer impecabilidade. É preciso entender isso. Pode passar. O sacerdote ministerial, quer dizer, aquele que foi ordenado, representa a Cristo não apenas diante do povo, mas também em nome de toda a igreja, quando apresenta a Deus a oração da igreja. E, sobretudo, quando oferece o sacrifício eucarístico. Então, isso está na Lumen Gentium, número 10, está lá na Sacrosanto Concílio, do Concílio, número 33. Quer dizer, o padre, quando ele celebra, não é um ato pessoal dele. Né? Volta um pouquinho aqui, eu quero explicar isso. Olha que diz assim, representa Cristo, não apenas diante do povo, mas também em nome de toda a igreja. Eu quero explicar isso. Um padre celebra uma missa aqui. Não é uma missa daqui, não, é uma missa da igreja toda. Está entendendo? João Paulo II dizia assim: uma missa celebrada na menor aldeia do mundo é um ato cósmico. Por quê? Porque é um ato de toda a igreja que oferece ao Pai aquele sacrifício. É isso que está representado aí. Pode passar. Eles recebem no sacramento da ordem um caráter indelével e são sacerdotes para sempre. Caráter indelével, quer dizer o seguinte, é uma marca que não se apaga. Ah, mas o padre deixou de ser padre, não está exercendo mais o ministério, mas ele continua padre. Ah, mas ele casou, continua padre, não apaga. O batismo, a crisma e a ordem não tem jeito de apagar. Entenderam? Vamos lá. O ministério eclesiástico, divinamente instituído, é o Cristo que instituiu, é exercido em diversas ordens pelos que, desde a antiguidade, são chamados bispos, presbíteros e diáconos. É a Lumen Gentium 28, a gente já sabe, pode passar. Santo Inácio de Antioquia. Esse exemplo aqui é muito interessante. Santo Inácio de Antioquia foi um bispo que foi sagrado por São Pedro na cidade de Antioquia, no norte da Síria. Você tem a Palestina aqui, em cima tem a Síria. A cidade mais importante do Oriente, no tempo de São Pedro e São Paulo, era Antioquia da Síria. Tinha 500.000 pessoas. Já no primeiro século. Por isso que São Pedro foi para lá. E São Paulo foi para lá. Porque dali o evangelho se propagava. De Antioquia, São Paulo fazia todas as viagens e voltava para Antioquia. Aquelas 4 viagens que ele fez ali na região da Turquia de hoje. Santo Inácio de Antioquia foi um bispo extraordinário, que no ano 107, ele foi preso em Antioquia, porque era proibido ser cristão, era a época do reinado do imperador Trajano, e ele foi levado preso para Roma. Em Roma ele foi jogado aos leões no Coliseu de Roma. Muito bem. No caminho, ele escreveu 7 cartas. Uma carta ao bispo Policarpo da cidade de Esmirna, que era amigo dele, e escreveu uma carta para a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Magnésias, 7 cartas. Numa dessas cartas, né,
passa um slide, depois volta, só para eu ver aqui uma referência. Nessa carta que ele escreveu aos tralianos, não é australiano, é tralianos, uma das comunidades onde ele passou. Volta. Ele escreveu isso, que todos reverenciem os diáconos, olha aí, como Jesus Cristo, como também o bispo, que é a imagem do Pai, e os presbíteros, como o Senado de Deus, e como a Assembleia dos Apóstolos. Sem eles, não se pode falar de igreja. Estão vendo, gente? Carta aos Tralianos 3:1. Sem diácono, padre e bispo não existe igreja. Por isso que aquele documento da igreja, Dominus Iesus, do Papa Bento XVI, o Papa Bento XVI diz, igreja é só a igreja católica e a ortodoxa, porque tem isso. As outras igrejas, a Dominus Iesus, que não chama de igreja, chama de comunidades eclesiais, são os protestantes de outras igrejas. Para ser igreja, primeiro século, Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São Pedro, está dizendo, para ser igreja, tem que ter bispo, presbítero e diácono. Olha aqui, né? Sem eles, não se pode falar de igreja. É um documento do primeiro século. Pode passar. O bispo é sucessor dos apóstolos. Aí você vê a sucessão apostólica. Se você pegar o bispo da sua cidade, você for subindo, quem é que ordenou o bispo da sua cidade? Foi outro bispo, você vai chegar nos apóstolos. Um dia eu fui à cidade de Braga, em Portugal, e eu entrei lá na Catedral de Braga, em Portugal. Lá, muitos amigos portugueses nos acompanham esse programa, aproveito para mandar-lhes um abraço. Esse ano mesmo, eu estive lá em Braga. E lá em Braga, na Catedral de Braga, tem uma placa que dá o nome de todos os bispos daquela catedral, desde o bispo atual até o primeiro bispo que veio do tempo dos apóstolos. A sucessão apostólica está lá. Entende? Isto é igreja. Essa sucessão apostólica que traz essa convicção. Então, o bispo é sucessor dos apóstolos. Por isso ele tem a plenitude do sacramento da ordem. O bispo tem o sacramento pleno, né? O sacerdote, por exemplo, não pode fazer tudo que o bispo pode fazer. E o diácono não pode fazer tudo que o sacerdote faz. Então, são níveis de ordem do sacramento. Pode passar. A sagração episcopal, a sagração do bispo, juntamente com o munus de santificar, confere também os de ensinar e reger. Então, qual é o munus? Munus quer dizer missão sagrada, que o bispo recebe na sua ordenação. O munus de santificar, ele abençoa, né? Ele reza, ele impõe as mãos, santificar. Ensinar, ele é o mestre, por isso o bispo tem a cátedra. Cada catedral tem a cátedra, a cadeira do bispo, que representa o quê? O magistério, ele é que ensina, ok? Depois, reger quer dizer governar, é o bispo quem governa, nomeia párocos, divide a diocese em paróquias, e cabe a ele, então, o governo, a santificação e o ensino, ok? Pode passar. De fato, mediante a imposição das mãos e as palavras da sagração, é concedida a graça do Espírito Santo. Pela imposição das mãos, é concedida a graça do Espírito Santo. E impressa o caráter sagrado, de tal modo que os bispos, de maneira eminente e visível, fazem as vezes do próprio Cristo. Fazem as vezes do próprio Cristo. É como se o próprio Cristo estivesse ali. Ok? E agem em seu nome. É muito forte isso, gente. Né? O papel da ordem, o papel do bispo. Por isso que eu deixei para o último sacramento isso, porque é realmente algo muito forte. É o poder do Cristo que chega a nós, né, pelos sacerdotes, pelos diáconos, pelos bispos. Vamos para mais um intervalo, já está na hora. A gente volta aqui para completar esse assunto ainda hoje. Espera aí.